Você tem medo de tirar o emprego das pessoas? Pessoas muito mais velhas, muito mais experientes, chegando para um garoto de 11 anos e perguntando: como você fez isso? É simples, mas muda o jogo. Nós construímos isso em 2 dias. Isso é meio louco. E agora você é a melhor do mundo. Na verdade, fui rejeitado por todas as escolas onde me inscrevi. Hoje temos uma convidada muito especial. Ele tem o recorde mundial do Guinness para resolver cubos mágicos. Então, vamos começar com um quebra-cabeça. Esse é um especial. É só, acho que especial no sentido de ser um cubo mágico muito bom, mas não tem nada de especial nele. Eu nunca resolvi um, bem, talvez um. Na minha vida inteira, só um. É assim, quando sou avançada. Ok. Quer ver? Vamos começar. 3, 2, Uau. O quê? O quê? Ai, meu Deus. O quê? Esse cara reprovou na maioria das matérias no ensino médio. A família dele trabalhava em uma fazenda na Índia e ele também seguiria esse caminho. No entanto, ele veio para os Estados Unidos sem nenhum dinheiro e agora ele conquistou todos os distintivos do Vale do Silício que você pode imaginar. Ele é bolsista Thiel, formado pela IT Combinator, está na lista Forbes 30 Under 30 e detém o recorde mundial do Guinness por resolver o cubo mágico. Por favor, recebam Kezava. Isso foi insano. Obrigado. Como você aprendeu isso? Sim, quando eu era muito jovem. Na verdade, eu aprendi quando tinha uns 11 anos, então aprendi com um amigo. Eu achava que era um quebra-cabeça impossível de resolver, sabe? E por muito tempo eu achei que isso era algo que as pessoas simplesmente não conseguiam fazer. E eu vi um dos meus amigos que estava bem ao meu lado resolver o cubo, e aí eu aprendi com ele. E foi assim que começou minha paixão por isso. Você começou aos 11 anos e praticava diariamente? Sim, basicamente eu comecei a praticar. No início, levei talvez algumas semanas para aprender e depois continuei pelos próximos 7 anos. É como se fosse o que você chamaria de se tornar profissional em um esporte. Foi isso que eu fiz no mundo do cubo mágico. Existem várias competições e todas essas coisas. E eu acabei ficando realmente viciado nisso. E sim, foram tipo 4 ou 5 horas por dia durante uns 7 anos da minha vida. Uau! E agora você é a melhor do mundo, né? Quebrei o recorde mundial há cerca de 7 anos, em 2015, resolvendo o maior número de cubos mágicos em 1 hora. 290, né? 290 é o oficial. O engraçado é que ainda está de pé. Então, nessa categoria, eu ainda sou atualmente o melhor do mundo. Mas eu não resolvo profissionalmente, acho que já faz anos agora. Você não participou de nenhuma competição? Minha última competição foi em 2019, acho. Mas tenho certeza de que seus amigos pedem para você fazer isso o tempo todo. Sim, é engraçado, eu não sei como, mas isso ainda influencia a minha vida de várias formas. Isso é muito legal. E foi isso que te trouxe para os Estados Unidos, não foi? Assim você conseguiu chegar até aqui. Bem, os cubos mágicos foram meio que os primeiros, sabe? Porque a maior parte da minha família, certo? Eles não têm nada a ver com tecnologia e nada a ver com o que eu faço agora. Por acaso descobri os cubos mágicos e participei da minha primeira competição, onde conheci CEOs, músicos, artistas e engenheiros. É esse o tipo de pessoa que vai nesses lugares? Que participam dessas competições. Ia de crianças de 6 anos resolvendo o cubo até CEOs de 58 anos também participando. Entrei naquela sala cheia de gente e pensei, uau, posso fazer outras coisas. Foi então que percebi que queria fazer parte dessa comunidade e aprender com eles. E o que é realmente interessante sobre a comunidade do cubo mágico é que eles não se importam com quem você é, quantos anos você tem ou qualquer uma dessas coisas. O que importa para eles é quão rápido você consegue resolver. Então você tem todas essas pessoas muito mais velhas, muito mais experientes, chegando para um garoto de 11 anos e perguntando, como você fez isso? E eu acho que isso, de certa forma, foi o que me atraiu no começo. E foi assim que eu tive, digamos, uma visão um pouco do que era o mundo da tecnologia. Você acredita que resolver o cubo mágico está ligado a alguma outra qualidade sua? Sim, talvez nos negócios você vê algo parecido entre as pessoas. Sim, é uma ótima pergunta. Eu acho que, quero dizer, com o cubo mágico, certo? Muito disso no final das contas, você passa horas tentando achar o caminho mais eficiente para uma solução, como resolver um cubo mágico. Se olhar para a empresa que dirijo hoje, foi bem parecido. Especialmente em uma empresa grande, em um contexto organizacional, certo? E eu acho engraçado que no final das contas você está gastando, no final das contas.
Tipo, horas e horas tentando descobrir como que é esse número eficiente. E é isso que muita gente nos negócios está tentando fazer em vários tipos de problemas. Interessante, isso é um bom sinal para investidores de risco. Pergunte quanto tempo você leva para resolver. Desculpe. Você quer um chá? Sim, isso seria ótimo. Ok, perfeito. Então me diga, há quanto tempo você está nos Estados Unidos? Eu cheguei aqui em 24 de abril de 2019. 2019. Então está batendo? 2021. Sim, 20 e 21. Acho que nos encontramos. Essa história é engraçada. Eu estava em Palo Alto, sentada em um restaurante, e a Lili, minha segunda filha, tinha cerca de um mês. E Quesava simplesmente chega e diz: "Oi, eu te vi no YouTube." Sim. E foi assim que nos conhecemos. Nos conectamos no LinkedIn e logo quis entrevistá-lo, pois acho sua história incrível. Obrigado. Este podcast foi lançado originalmente em inglês. E se você quiser entendê-lo sem esperar pela tradução e aproveitá-lo no idioma original, eu tenho algo que talvez você queira conferir. Sou fundadora da Língua Trip, plataforma onde professores e inteligência artificial ajudam você a aprender inglês mais rápido e manter a motivação. Mais de 160 mil alunos já fizeram nossos cursos, o que ajudou a construir carreiras internacionais, entrar em grandes universidades e aumentar a confiança globalmente. Para se tornar uma dessas pessoas, veja o link na descrição. Agora voltamos ao episódio. 4 anos nos Estados Unidos. Como tem sido sua vida? Você começou quase sem dinheiro, certo? Sim, o que... Quero dizer, vir para o Vale do Silício foi algo que mudou minha vida. Foi aqui que você chegou pela primeira vez? Sim, é para Palo Alto, então é bem perto. Sim, eles não são os melhores se você não tem dinheiro. Sim, a questão era essa. O interessante é que vim para cá e morei no que você chamaria de casa de hackers. Vim para cá porque inicialmente planejava ficar cerca de um mês e tinha me comprometido a ir para outro lugar. Eu planejava ir para a faculdade no outono e esse primeiro... Voltar para a Índia, né? Então isso foi tipo, sabe, eu tinha me inscrito em várias faculdades, nos Estados Unidos, na verdade. Acabei sendo rejeitado por todas as faculdades para as quais me inscrevi aqui. E aí eu acabei meio que ficando com uma dessas outras opções em algum lugar da Europa. Esse era o plano, ir para a faculdade. Consegui uma oportunidade, em parte graças a RubyQs e também por meus próprios esforços, e era isso que eu tinha decidido fazer. Pensei, ok, ficamos aqui um mês, depois volto para a Índia, peço o visto e vou para uma faculdade. O que foi realmente engraçado é que sim, acabou que no primeiro mês eu conheci todos esses fundadores, hackers e algumas pessoas incríveis. Naquela época, sem visto de trabalho, não podia conseguir emprego, então acabei só conhecendo grupos fenomenais de pessoas. Pensei, preciso achar um jeito de ficar aqui. Foi assim que tudo começou. Para muitos imigrantes, começa assim. As pessoas vêm, se apaixonam por algum motivo, as cores são mais vivas, a vida é diferente e pensam que precisam ficar. Foi o que aconteceu conosco. Mesma história. Exatamente. Como você ficou no final? Sim, então basicamente, depois daquele primeiro mês, eu tomei uma decisão, tipo, ok, eu pensei, não vou para a faculdade. Claramente, há pessoas aqui que conseguem construir uma vida de verdade aqui e criar algo do zero. O sonho americano foi mostrado como algo muito alcançável e totalmente possível. Então eu vim pra cá e pensei, ok, vamos descobrir qual é a maneira mais eficiente de fazer isso. E acabei descobrindo essas coisas chamadas hackathons, que são muito interessantes porque são organizadas por essas organizações enormes. São empresas enormes, valendo bilhões, como Twitter e Twilio. Elas promovem eventos de 2 dias onde você pode participar e se criar o melhor produto. E você programa, certo? Sim, e aí você cria o melhor produto. Durante essas 48 horas, vocês poderiam basicamente ganhar até uns $5.000, basicamente como uma equipe. E aí eu acabei criando vários desses produtos com um grupo de pessoas ao longo dos próximos 6 meses nesses hackathons e acabamos basicamente ganhando quase todos os hackathons que participamos. Interessante. Em uma entrevista você comentou que na Índia não era a melhor aluna da escola. Como você aprendeu a programar até competir e ganhar aqui? Sim, o que foi realmente interessante foi, especialmente com os hackathons, sabe? Digo, escola. Eu era um aluno muito ruim, tipo, e o que quero dizer com ruim é que eu mal passava de ano nas matérias. Acho que grande parte disso era porque, tipo, eu não acho que o sistema educacional seja feito para todo mundo, sabe? Especialmente no sistema educacional. É super baseado em memorização, tipo, decore isso e você vai ter a resposta. E para mim isso era muito difícil de seguir ou de me dar bem. E na verdade, se você... Fui para o United World College, uma experiência fenomenal que mudou minha vida.
Mas você é avaliado em uma escala de 45 pontos no final do ano. E você tem que, tipo, nas minhas provas finais do 12º ano, você é avaliado em uma escala de 45 pontos. É difícil falar sobre isso, mas estou mais aberto agora por causa de certas coisas. Para se formar, precisa de 24 pontos. Eu fiz 25. E a vida muda. Quero dizer, eu era como você, estudei em uma escola de alto desempenho, mas do ponto de vista acadêmico, eu estava mais para o lado inferior. Infelizmente, muitos da família e comunidade sempre diziam, isso significa que não há futuro para você. Eu acho que o que a engenharia ou algumas dessas coisas de programação fizeram, o que é interessante é que eu também não acho que eu era o melhor engenheiro, eu era assim, com um dos meus amigos. No ensino médio, construí um drone, que foi minha primeira experiência prática, mexendo e fazendo algo que realmente funcionava. Foi a primeira vez que percebi que dá para aprender pela internet e aplicar. Foi bem parecido com o cubo mágico, pois quase tudo que aprendi sobre ele, exceto o início, foi por conta própria. A primeira leva de coisas que eu aprendi foi no YouTube, certo? E mesmo aqui, quando eu comecei a ir nesses hackathons, eu não era um bom engenheiro. Então, na maioria dessas competições, eu só juntava, a gente basicamente montava um time e eu meio que atuei quase como um gerente de produto durante toda essa experiência. Eu focava principalmente em entender o que os organizadores do hackathon gostam e precisam. E vamos pegar isso e realmente construir o que eles querem, ao invés da maioria das pessoas em hackathons que só tentam construir o que acham legal. Mas a realidade é que você tem que acabar construindo o que eles realmente estão procurando. E foi nisso que a gente otimizou. E é assim que você vence. Sim, basicamente, a gente ganhou quase todas as hackathons que participou. Então você basicamente decifrou o código? Exatamente. Aprendemos a hackear essas hackathons. Basicamente. O que seus pais pensavam ou te diziam quando você não estava indo bem na escola? Porque eu sei que isso é uma parte importante da sua cultura, da minha cultura. Eu acho que o que eu sou incrivelmente grato. Talvez eu tenha tido muita sorte, mas talvez isso seja coisa de mãe mesmo. Mas eu acho que, tipo, minha mãe sempre dizia, olha, ela é uma criança inteligente, tipo... Acredito que o cubo mágico teve um papel nisso, assim como você. Na 5ª, 6ª e 7ª série, fiquei muito bom, cheguei a nível mundial. Mas eu era muito ruim na escola. Acho que por muito tempo minha família pensou, esse garoto é burro? Ou precisa de algum tipo de... Você tem irmão ou irmã? Eu tenho uma irmã mais nova que é exatamente o oposto de mim. Academicamente, ela é a melhor da turma, perfeita, tipo, muito interessante, né? Agora ela está na faculdade, vivendo de forma diferente. Mas, tipo, eu acho que o mais fascinante é que meus pais, especialmente minha mãe, ficavam tipo, tem algo aqui. Só precisamos garantir que ele receba algum tipo de apoio durante isso. E eu acho que, obviamente, infelizmente, ainda existe uma pressão social. Ainda existe a questão de, ok, e agora? Se você não pode fazer isso, o que vem depois? Por muito tempo eles não tinham resposta, então só ficavam calados sobre mim quando parentes perguntavam. Mas agora a história é bem diferente. Mas até uns 2 anos atrás, era muito assim. Ok, a gente não sabe realmente o que ele está fazendo, mas foi preciso esse nível de sacrifício para chegar até aqui. Agora eles pensam de forma diferente e até incentivam as pessoas a não irem para a faculdade. Isso foge bastante à mentalidade indiana. Eles vieram te visitar aqui? Ainda não. Ainda não? Este julho está tipo... Ah, que empolgante. Então, neste julho, espero que a gente consiga fazer tudo acontecer. Você passou a vencer hackathons e basicamente financiou sua vida nos Estados Unidos dessa forma. Como conheceu sua cofundadora e iniciaram a empresa? Sim, então nós inicialmente meio que nos conhecemos em um desses hackathons e aí começamos a meio que... Percebemos que tivemos uma criação muito parecida e começamos a resolver problemas de forma semelhante. E foi assim que nos conectamos. Ele também era imigrante, então inicialmente nos conectamos por causa disso. E aí, basicamente, em um desses hackathons que participamos, nós vencemos. A empresa que organizou o hackathon disse, gostamos muito desse produto, podem nos dar? E então entregamos para eles. Uma semana depois, eles voltaram dizendo que queriam assinar contrato conosco. Então a gente não tem nenhum tipo de problema com propriedade intelectual ou licenciamento dessa tecnologia. E foi aí que pensamos, peraí, espera um segundo. Por que alguém... Foi designado um contrato, o que eles queriam dizer com isso? E a gente meio que foi até eles e perguntou, ok, quanto vocês pagariam por isso? E o valor que eles deram foi simplesmente um número. Na minha cabeça foi tipo, a gente construiu isso em 2 dias, isso é meio louco, e basicamente em 1 semana. A gente abriu, tipo, registrou uma empresa... E você vendeu essa empresa? Não, a gente não vendeu.
Essa é basicamente a entidade fundadora do que estamos trabalhando hoje. Você criou isso no Hackathon, a empresa patrocinadora gostou muito, decidiu então transformar em produto para licenciar para ela e outras empresas. Exatamente, foi assim que o produto começou. E o mais interessante é que aquele primeiro produto não é o que o produto é hoje. Como você sabe, como era de se esperar, você vai iterando ao longo do tempo. Mas o mais fascinante é que esse foi o ponto de origem de como a empresa realmente começou. Quando foi isso? Então, aquele hackathon foi em setembro de 2019. Então, a primeira versão do Lumini começou naquela época, foi realmente aprimorada. Acho que foi por volta de fevereiro ou março de 2020. Quando você construiu isso, você já sabia que era algo em que iria trabalhar pelos próximos anos? Ou você continuou indo a hackathons e testando? Sim, nunca mais participamos de hackathons depois disso, mas acho que foi um ponto de virada. Ou tipo, aqueles primeiros momentos em que começamos a pensar, ok, tem algo aqui, talvez seja a hora de apostar tudo nisso. E talvez muitos fundadores, quando contam sua história, digam, essa é minha missão de vida e tudo mais, né? Mas pra gente foi um pouco diferente. Foi tipo, inicialmente assim, ok, claramente existe um problema, claramente existe uma oportunidade. A gente meio que foi se apaixonando pelo cliente com o tempo, sabe? E começamos a perceber o quanto a gente se identificava com o que estávamos resolvendo e com o tipo de problema que estávamos enfrentando. E se você olhar só para a ideia principal do que estamos construindo, é muito parecido com um cubo mágico. É tipo, como você pode pegar esses processos muito chatos, manuais, cheios de cliques e repetitivos e automatizá-los o mais rápido possível? Essa é basicamente a tese da empresa e como começamos quando demos o pontapé inicial. Gostei da sua explicação. Por exemplo, se o suporte ao cliente do meu negócio faz reembolsos manualmente, você automatiza esse processo. Você cria um botão, né? Exatamente. Então, o que você pode fazer basicamente é, tipo, se você, por exemplo, hoje, tipo, se você, sabe, usa o Strava, por exemplo, o aplicativo de corrida, e você sabe que eles... Ou se você usa, tipo, Oring ou qualquer uma dessas empresas com as quais você trabalha, ou o Patreon, que é uma empresa para criadores, por exemplo, eles usam Lumini. Tipo, quando você entra em contato com qualquer uma dessas empresas e pede reembolso ou para mudar sua conta ou algo assim, o que eles basicamente estão fazendo nos bastidores como agentes de atendimento ao cliente é que eles estão inicialmente no sistema principal de helpdesk deles. O que eles fazem é copiar um monte de dados, acessar vários sistemas diferentes para buscar informações e depois executar as ações associadas àquela tarefa específica, certo? E isso é exatamente o mesmo tipo de coisa repetidas vezes. E o que é realmente interessante é que isso representa mais de 40, 50% de todo o trabalho deles, quando você fala de 50% do trabalho deles, fazendo coisas que, sinceramente, os humanos não deveriam estar fazendo. Identificamos a oportunidade e com a Lumini desenvolvemos a possibilidade de gravar um vídeo de um fluxo de trabalho. Monitoramos cliques e pressionamentos de teclas e a Lumini gera automaticamente botões de um clique no seu espaço de trabalho. Ao clicar nesse botão, ele repete as ações em uma janela de navegador sem interface, então não é preciso fazer de novo. Incrível, né? Sim, é tão simples. Sim, é simples, mas revolucionário. Sim, é isso mesmo. Elimina 30, 40% do trabalho de alguém, permitindo que a pessoa foque nos problemas reais, bem mais difíceis de resolver. Com certeza, você está usando IA? Grande parte do que fazemos hoje já envolve isso, como quando é necessária visão computacional. Para conseguir identificar se os botões mudaram de lugar e coisas assim, você precisa ser capaz de perceber que esses botões mudaram, e ainda assim não quebrar esses fluxos de trabalho. Então, a próxima geração do que estamos fazendo é basicamente isso. Agora, as pessoas conseguem simplesmente gravar um fluxo de trabalho, certo? O que estamos desenvolvendo é que, com a implementação da Lumini, é possível acompanhar facilmente o que as pessoas fazem. Então, é quase... Analisar ações repetitivas e sugerir, tipo, nossa... E quase sugere. Então, da próxima vez que você estiver prestes a clicar em um botão, o que a Lumini vai conseguir fazer? Ela vai intervir e dizer, ei, parece que você vai fazer isso. Quer que eu faça isso por você? Você clica e diz, vai ser tipo sim, e então da próxima vez. Isso na verdade nunca mais precisa ser feito. Porque conseguimos entender quando isso vai acontecer e então conseguimos automatizar isso. Então é aí que entra parte das coisas de IA. Você tem medo de IA tirar o emprego das pessoas? Sim, essa é uma ótima pergunta. Isso é algo sobre o qual pensamos bastante, certo? Eu acho que o mais interessante é que o que estamos fazendo é, na verdade, aumentar as capacidades de alguém, certo? Então, em vez de, especialmente quando as empresas passam por um crescimento acelerado, certo? Algumas dessas equipes, de um dia para o outro, passam de 10 pessoas na equipe de suporte para centenas, às vezes milhares de pessoas. Tipo, Robinhood é conhecido pela história em que, sabe, eles tinham cerca de 250 agentes ou algo assim em um certo momento. E aí, de repente, aconteceu alguma coisa maluca, algum comunicado de imprensa ou algo viralizou no TikTok.
e nos próximos 6 meses eles passaram a ser 3.000 pessoas, certo? O que queremos garantir é, basicamente, fazer com que uma pessoa consiga fazer muito mais. Então, todas aquelas milhares de pessoas que eles poderiam ter contratado, como você faz isso? Porque eu entendo, eu já filmei várias startups diferentes que estão ajudando as pessoas a fazerem seus trabalhos. Tipo, sabe, um robô que faz seus cílios, e isso permite que uma especialista em cílios atenda o dobro de clientes, mas isso significa que outra especialista em cílios está, na verdade, perdendo esses clientes. Bem, isso é interessante, né? Se você for olhar e estudar, tipo, só a teoria econômica, existe um mundo em que, se existe o mundo continua crescendo. Só em termos de PIB, ele só vai continuar aumentando com o tempo. O crescimento de cada uma dessas empresas sempre vai significar a criação de mais empregos, certo? Então, o que vai acabar acontecendo é que sempre vai haver uma abertura em relação a quantos cargos as pessoas podem ocupar, e é isso que o software basicamente está ajudando a preencher. Mas também, se você olhar para a própria história do mundo, como a era industrial ou algo assim, as pessoas tecnicamente perderam seus empregos, mas essas pessoas acabaram indo fazer trabalhos muito mais importantes ao longo da vida. E eu acho que basicamente existe essa mudança de 3 anos que acontece. E dentro desses 3 anos, basicamente, as pessoas acabam descobrindo o próximo passo certo. E isso é muito melhor para elas. Então, melhor do que o quê? Espero que sim, porque essa última, sabe, iteração de inovação com a OpenAI, quando vejo os roteiros que ela pode gerar para mim como criadora, sim, para ser honesta, estou um pouco assustada, porque é exatamente o que eu teria dito em um vídeo. Sim, provavelmente se você estuda a história, é provável que certos padrões se repitam. Mas também, sabe, isso pode ser algo totalmente novo, algo que vamos ter que digerir à medida que seguimos em frente, certo? É melhor acompanhar essa onda do que tentar impedi-la, pois ela será inevitável. Sua empresa participou da IQC, certo? Sim, sim. Você passou pela IQC, levantou sua rodada seed. Sim, então nós começamos a empresa, ela foi oficialmente registrada em, setembro de 2019. Nós realmente começamos a trabalhar no que estamos fazendo por volta de fevereiro, março de 2020. Fizemos o Y Combinator no verão de 2020. Levantamos a rodada seed de 3,5 milhões após a IPOC. Depois, em fevereiro de 2022, captamos 16 milhões na série A. Ok, legal. Vocês já têm o suficiente ou vão buscar mais? Bem, isso vai depender se vamos continuar, você sabe, crescendo como empresa. E quando for o momento certo, nós vamos. Não temos planos para isso no momento, mas você sabe, nós temos. Recentemente levantamos dinheiro, então temos capital suficiente para continuar desenvolvendo o nosso produto. Momento ideal para captar dinheiro, né? 2022 foi perfeito. Com certeza foi um bom momento. Quantas pessoas vocês são agora? Somos pouco mais de 20 pessoas. Então, ao todo mundo. Então estamos distribuídos, mas basicamente, todos não são engenheiros nem vendedores. Tentamos estar presencialmente, então somos cerca de 6 ou 7 pessoas na Bay Area. E temos um monte de gente espalhada pelo mundo, desde a Índia até o Cazaquistão, até aqui. Li um dos seus tweets e gostei muito. Empreendedora americana. Construa, capte dinheiro ou o que for, venda a empresa. E pronto. Empreendedora imigrante. Construa, aplique para um visto. Como tem sido para você com os vistos? Com tudo? Sim, quero dizer, tem sido, realmente uma das experiências mais desafiadoras para começar. Mas eu diria que a comunidade é bem solidária. Existe quase um manual a seguir nesse aspecto. Se você é um fundador, acho que você também estava no mesmo caminho quando veio para cá. Exatamente. Então, eu consegui o O1 logo depois do Y Combinator, basicamente, e isso tem sido muito... Seu advogado era o Peter Roberts? Não, esse é o advogado-geral do Y Combinator. Eu havia levantado dinheiro do fundo Unshackled, que auxilia no investimento e também te ajuda a conseguir... Ah, que legal. One e EB1 e tal. Então esse foi meio que o caminho, mas levou cerca de 1 ano para chegar ao ponto em que a gente pudesse até mesmo... E você gasta cerca de 30% do seu tempo em... burocracia. Exatamente, totalmente. Eu fico pensando, não é meio que ficar repetindo a mesma coisa e eles dizem não. E aí eu olhei para outros. Minha parceira também tem O1 e conferi o aplicativo dela e o meu são bem parecidos. No fim fico pensando por que isso demora meses para ser montado. E aí, a coisa boa foi que isso é o que as pessoas acham surpreendente. Depois que eu enviei a aplicação, certo? Eu não fiz processamento premium nem nada, mas recebi uma resposta em uns 5 dias. Ah, isso é perfeito. Sim, eles têm sido super generosos, eu acho, agora com esse desejo de ter mais empreendedores. E tem essa grande história, da fuga de cérebros dos Estados Unidos. Pessoas deixando a América por causa da imigração. Por isso acho que eles estão mais flexíveis e abertos. Espero eu.
pelo menos no empreendedorismo. Então você conseguiu ou vai tentar o EV? Estou passando por esse processo, vamos ver como termina. Dedos cruzados. Como você gosta da vida aqui? Você acha que vai morar em São Francisco ou vê isso apenas como parte da sua jornada antes de ir para outro lugar? Acho que não sei se São Francisco é um lugar onde vou morar para sempre, mas acho que a Bay Area provavelmente é onde vou passar a maior parte da minha vida. E eu acho, e isso não é só por causa do Vale do Silício ou qualquer uma dessas coisas, é só que a ambição aqui é incomparável a qualquer outro lugar onde já estive. E eu sinto que você pode ir a qualquer lugar e perceber muito rápido como é a ambição. Já estive em Boston, já estive em Nova York, já estive em todos esses lugares nos Estados Unidos, já estive em alguns lugares na Europa, obviamente já estive na Índia, já estive em Singapura, em cada um desses lugares, certo? Nos primeiros 6 ou 7 dias dá pra perceber como é o clima. Como as pessoas pensam. Quais são os valores delas, certo? Exatamente. E eu acho que só de estar aqui, eu sinto que é isso com o que eu me identifico. Eu sempre faço essa analogia para a minha família quando eles me perguntam: ah, como é viver aqui? E é como se você estivesse na Índia e você diz para alguém: ah, eu vou pousar um foguete em Saturno. E eles diriam: não seja bobo, vai fazer outra coisa. E aqui você diz: ah, eu quero pousar um foguete em Saturno. Então eu pensei: ah, isso é tão interessante. E 5 minutos depois já estava assim: ok, como eu faço um cheque para isso? Sabe? E é isso, essa é a diferença e como é legal o jeito que as pessoas pensam e querem fazer algo realmente grandioso. Quais as pessoas mais incríveis que você conheceu aqui? Sim, acho que quero dar algumas respostas talvez menos tradicionais. Conheci todos esses grandes fundadores do Vale do Silício, mas tem algumas pessoas que eu acho que, tipo, uma pessoa que quando cheguei aqui pela primeira vez quase que me adotou. Tem uma pessoa chamada assim, ele e o parceiro dele, tipo Brett e Ahmed, que são essas duas pessoas. Um deles trabalha em Stanford, o outro na verdade é meio que um autor. E eu fui conectado com eles através desse programa. E eles meio que tipo, quase como se eles ficaram tipo, ah, esse garoto da Índia quer mudar o mundo, temos que dar tudo pra ele. Eles realmente me deixaram ficar na casa deles. Isso é bem Vale do Silício, né? É. Me surpreendi com a generosidade das pessoas. É mágico porque eles dizem, ah, temos um quarto extra, você pode, claro, pode ficar lá. E sabe, cuidaram de mim nas primeiras 4 semanas. Quando me mudei pra cá pela primeira vez... Como você conheceu eles? Eu conheci eles através de um programa que eu participei chamado Dash. Foi isso que me trouxe para os Estados Unidos pela primeira vez. E sabe, eles literalmente me adotaram e meio que me mostraram o mundo de certa forma. E eu sabia que eles sempre estavam do meu lado de alguma maneira. E isso foi, sabe, especialmente quando as coisas estavam realmente difíceis em meados de 2019, quando, especialmente nesses hackathons, as coisas estavam muito, muito apertadas. E vivendo, literalmente, de mês em mês, de certa forma. Acho que quando fui falar com eles ou algo assim, eles disseram, Kesawa, o que você está dizendo? Tipo, você tem a gente, você pode ficar aqui, vamos te apoiar. E é isso, sabe? E agora, 3, 4 anos depois, a empresa está crescendo e todas essas coisas... Eles são simplesmente parte dessa história que eu acho que é bem mágica, né? Então, essa foi uma experiência pessoal para mim. A pessoa que liderou meu grupo no SeaGround foi uma mulher chamada Kate Stanton. Ela era vice-presidente de mídia no Twitter. Ela integra o conselho e já foi diretora de marketing da Color Genomics. É uma pessoa incrível, porém uma investidora de risco bastante jovem. A Luminai foi a primeira rodada que ela já liderou. E, sabe, quando falo sobre generosidade, é disso que estou falando. E sabe, ela é do jeito que eu gosto de ser. Se você olhar para o meu estilo de liderança ou qualquer coisa assim e perguntar para o meu time como é o Kesawa, eles dizem, Kesawa é incrivelmente exigente, mas muito apoiador, sabe quando ser empático, que é uma das características mais importantes de um gestor ou líder. E eu acho que foi ela quem me ensinou a fazer isso, e ela leva isso tão a sério e de forma tão profunda, de um jeito que eu nunca experimentei em nenhuma outra pessoa na vida. E o que eu quero dizer com isso é que ela realmente quer entender quem eu sou e de onde eu venho. Ela se ofereceu para conhecer minha irmã e ela realmente se encontrou com ela. Minha irmã me mandou mensagem após encontrá-la e disse, Kesawa, ela é generosa, quer pagar minha faculdade. Fiquei pensando, quem faria isso? Quem faria isso? Isso vai além de qualquer tipo de relacionamento por interesse. A questão é que, sabe, ela já construiu, tipo, talvez ela não concorde, mas eu sinto que de certa forma ela já construiu sua posição no Vale do Silício. Agora ela faz isso pelo impacto e pelo legado que quer deixar. Acho que são essas pessoas que vemos, as que realizam coisas grandiosas. E você ainda mora em uma hacker house ou não? Então, recentemente me mudei para morar com minha parceira, então é isso, é.
Não moro mais em uma hacker house, mas vivi em uma nos primeiros 3 anos e meio, até 6 meses atrás. Como está sendo essa transição? É muito diferente. Mais tranquilo. Certo, é muito mais tranquilo, bem mais tranquilo. E eu acho interessante que existem coisas boas e ruins em ambos, né? A parte boa de morar numa hacker house é que isso é uma curiosidade, mas acho que talvez seja só a nossa hacker house, talvez existam outras assim. Acho que já saíram 7 ou 8 empresas da casa onde eu morava, e acho que no total a casa já levantou mais de 350 milhões de dólares entre essas 7 empresas. E isso só nos últimos 5 anos. E quando você está cercado por pessoas assim, você fica tipo, sabe, suas expectativas nem são só expectativas. Seus objetivos estão sendo constantemente impulsionados, tipo, em um nível 10 vezes maior. E na verdade é uma coisa muito, muito bonita, porque tipo, sabe, aquela casa eu sempre... é muito perto daqui, fica no Parque Metal, foi onde eu morei nos primeiros 3 anos da minha vida, basicamente aqui. E toda vez que eu vou lá, eu vejo alguém como eu quando me mudei pra cá pela primeira vez, que está lá. E tipo, só absorvendo tudo e pensando, uau, eu posso fazer isso. E esse é o impacto que algumas dessas casas de hackers realmente boas têm sobre você. Existe um espectro delas, algumas são realmente. Como você as encontra? A parte ruim é que é aí que, tipo, você tem que estar, de alguma forma, em sintonia, encontrando as pessoas certas na hora certa. Tipo, o motivo de eu ter conseguido me conectar com essa pessoa dessa casa foi por causa de alguém que eu conhecia. Basicamente, talvez isso seja uma história interessante, mas quando eu vim pra cá pela primeira vez, o que é fascinante é que Stanford é uma universidade aberta, sabe? Então eles realmente não ligam. Tipo, então eu assisti várias aulas como ouvinte, basicamente. Eu só aparecia em salas de aula aleatórias. E tipo, a lista de presença é online, então você meio que pode... Então eu apareci em várias aulas de computação e economia quando cheguei aqui e estava sentado ao lado de alguém em uma dessas aulas. E eu fiquei muito amigo dele e ele disse, você deveria ir à festa de aniversário de um dos meus amigos. E eu fui a essa festa de aniversário, que era em uma casa hacker. Eu adorei. Né? E eu fiz tipo 6 meses de aula, só que aí eu percebi... Por 6 meses de aula? Passei 6 meses aqui, pois queria muito ir pra Stanford. E tipo, eu também percebi que universidade não era pra mim depois desses 6 meses. A parte boa era que eu não precisava fazer nenhuma prova ou lição de casa, nada disso. Era só sentar e ouvir. Mas é tipo assim... O que eu percebi é que quando você entra nessas universidades, ou em qualquer um desses lugares, né, no fim das contas você não está lá por... É tudo a mesma coisa. O que foi realmente fascinante foi que eu percebi que as aulas da universidade em Stanford eram muito parecidas com as aulas que eu tive no ensino médio, até mesmo na Índia. Então, o conteúdo principal era esse. Percebi isso nos mesmos livros didáticos, sabe? Na verdade, não importa. O que realmente importa são as pessoas ao seu redor. E isso, tipo, é um clichê. Mas é tão verdade num nível que eu só percebi depois que cheguei lá. Qual é o seu plano? Eu sei que é difícil fazer previsões, mas qual é a sua ambição? É seu maior objetivo? Essa é uma boa pergunta. Passei os últimos anos pensando sobre isso. Acho que algumas coisas básicas que realmente quero garantir que faço são, tipo, sabe, o que viver essa vida me deu até agora é, de certa forma, a capacidade de muitas maneiras, influenciar pessoas que têm um histórico parecido com o meu. Lá na Índia, perceber que, na verdade, existem alternativas e caminhos fora do que eles estão acostumados. Uma coisa que, sabe, eu recentemente tive a oportunidade de fazer parte é a Bolsa Thiel. E essa Bolsa Thiel é tipo, sabe, isso tipo... São 10 pessoas, né? 20 pessoas por ano. Foram cerca de 200 na última década. Tipo, sabe, o Ethereum saiu disso, o Figma saiu disso. Várias dessas empresas realmente enormes. Você se inscreveu ou como foi? Sim, eu consegui, me inscrevi e eles tinham um processo de entrevista enorme, longo e meio estranho. Era 100 mil, né? São 100 mil dólares em cerca de 2 anos. Esse dinheiro vai para sua empresa? É uma bolsa, então não tem participação acionária. É só, tipo, tecnicamente capital pessoal. Mas eu acho que o mais interessante é que fazer parte desse tipo de grupo te ajuda de várias formas, até de maneiras que você nem imagina. Coloca aquele selo meio que faz você perceber. Vocês se reúnem com frequência? Como é isso? Sim, eles fazem jantares mensais e um retiro anual. Acabei de começar, então ainda não sei muito. E tipo, com Peter Smith? Com todo mundo. Sim, e Chill. E aí eles têm tipo uma série de jantares mensais ou algo assim. Isso é tão interessante. E então, sabe... Você já conheceu o seu grupo? Eu ainda não conheci todo o meu grupo, mas já encontrei alguns deles aqui e ali. E o que é realmente interessante sobre a comunidade TL é que, de certa forma, é um privilégio meu dizer isso.
Após chegar ao Vale do Silício, nos 2 primeiros anos fiquei impressionado. Meu Deus, isso é incrível. Minha vida é assim, sinto que a forma como minha vida mudou foi porque eu vi tantas perspectivas e pontos de vista diferentes. Mas então, agora, entrando no 3º e 4º ano, estou percebendo que, na verdade, muita gente no Vale do Silício pensa de forma muito parecida. Tipo, todo mundo é, sabe, muito parecido, tem uma inclinação política muito parecida, sabe o que querem fazer com o mundo e tem ambições muito semelhantes. Então você realmente não tem o oposto. Você precisa ir para Los Angeles, a perspectiva aqui é diferente. Uma perspectiva diferente, né? E o negócio é que a parte interessante da comunidade da Bolsa Chill é que você acaba convivendo com pessoas que são incrivelmente contrárias ao senso comum. Eles debatem questões de forma tão racional que você nem imaginaria. E coisas que realmente, na minha opinião, eu nunca teria tido a capacidade de ter essa conversa. E isso é meio que a parte interessante de algo como... Porque você aprende outros pontos de vista. Todos são empreendedores, não? Em sua maioria empreendedores. Tem um grupo de pesquisadores que geralmente fazem pesquisas biológicas e coisas assim, então alguns deles recebem bolsas. Eles são todos locais? Diga isso de novo. Eles são todos locais? Não, é tudo internacional. Então, é do mundo todo. Qualquer pessoa pode se inscrever. Qualquer pessoa do mundo inteiro pode se inscrever para conseguir isso. Por exemplo, um dos maiores empreendedores da Índia é um cara chamado Ritesh Agarwal, que é o fundador de uma empresa chamada Oyo Rooms. É uma empresa de 10 bilhões de dólares na Índia. E ele fez parte da primeira turma da Bolsa Chill. Então ele foi, por exemplo, uma das pessoas que mostrou que isso é realmente possível. E eu acho que, voltando à sua pergunta, o que eu quero que a Luminai se torne é meio que eu quero entrar e tocar o sino, tipo na Bolsa de Valores de Nova York. Digo isso porque grande parte do sucesso nisso envolve abrir o capital de uma empresa. Eu acho que isso cria um precedente para, basicamente para alguém que veio de uma cidade pequena na Índia e chegou aqui sem visto. E nunca ter ido para a faculdade e ainda assim conseguir fazer algo dessa escala, eu acho que é tão importante para mim estabelecer esse tipo de, estabelecer esse exemplo. Você já se imagina voltando? Para a Índia? Sim. Sim, engraçado porque vou voltar para a Índia na segunda. Vou passar 2 semanas procurando minha família, mas acho improvável. Acho que se eu tiver algum tipo de oportunidade que exija que eu esteja lá, então provavelmente eu vou. Eu não sou alguém que vai, rejeitar isso, mas acho que a probabilidade é muito baixa. Só porque eu acho que até as pequenas coisas acabam mudando a vida pra você. É como as pessoas com quem você pode passar tempo diariamente. A Índia ainda não chegou lá nesse ponto, e eu estou muito animado para levar isso até lá. Mas eu acho que o que é realmente bom sobre onde eu posso estar é que é algo muito global e você ainda consegue impactar e influenciar e, com sorte, eu tenha a chance de influenciar meu país de uma forma que eu possa voltar. Com frequência suficiente para manter minha ligação com as raízes, mas acho bem mais provável continuar morando aqui. Nunca se sabe, então vamos ver. Você vê sua empresa atual como o início da sua jornada empreendedora? Ou, após tocar o sino, pensa em se aposentar e virar investidora de risco? Eu acho que capital de risco não é algo que eu queira me tornar, mas algo que eu queira fazer, ou que eu queira me tornar um investidor de risco. Mas eu acho que, para mim, sim. O que é realmente interessante é que a missão de longo prazo da Luminai é tornar o mundo mais eficiente. Estamos iniciando no atendimento ao cliente e já percebemos como isso afeta todas as áreas do negócio, certo? E se você conseguir pegar isso e realmente aplicar em um contexto empresarial muito mais global, vai além do atendimento ao cliente. Atendimento ao cliente é o primeiro setor que estamos atacando. É um mercado muito grande, mas eu acho que se conseguirmos tornar o mundo mais eficiente, essa é uma missão muito mais duradoura para a vida toda. E eu acho que isso, se correlaciona diretamente com o que estou fazendo agora. E eu penso na minha vida em capítulos, sabe? Eu acho que esse capítulo vai durar pelo menos mais uma década, ou talvez um pouco mais. Então, eu realmente não sei. Essa é a resposta verdadeira. E eu realmente acredito nisso. Eu sei que essa é a missão a qual quero me dedicar pelos próximos 10, 15 anos. Mas se eu puder continuar fazendo isso pelo resto da minha vida, eu vou fazer. Isso é ótimo. E eu acho que é porque estou percebendo o quanto eu gosto de fazer o que faço hoje. E a menos que, infelizmente, a gente esteja, num ponto estranho em que o mundo está acabando por causa da crise climática ou algo assim, aí eu vou me precipitar. Mas eu acho que depende se a gente está nesse ponto e se eu preciso fazer essa mudança. Eu estou.
Provavelmente 2 últimas perguntas. Você acha que vive o sonho da infância? Já sonhou com isso? Não, a primeira vez, como eu sempre menciono essa história, porque foi a primeira vez que eu realmente aprendi que construir uma empresa era uma coisa. Um amigo do Cubo Mágico, quando eu tinha 13 anos, sugeriu que eu assistisse a rede social. E eu assisti tipo centenas de vezes. Quantos anos você tem? Quantos anos eu tenho agora? Eu tenho 23. Redes sociais eu tenho 30. Eu assisti quando era casada. Uau, 23. Isso é incrível. Obrigado. E o que é realmente louco é que eu assisti e vi acho que era um garoto no quarto do dormitório dele com 19 anos. Tipo, criou o Facebook. E o interessante é que eu já tinha usado o Facebook naquela época. Tipo, eu já tinha uma conta e eu tinha amigos no Facebook. E o fato de alguém daquela idade, naquela época, conseguir me alcançar foi algo que, tipo, explodiu minha mente, sabe? E eu acho que foi aí que o sonho começou a nascer. Eu acho que eu não sabia exatamente como seria, mas acho que aquela ambição, sabe, começou ali. E eu acho que isso está muito vivo de certa forma. Isso é incrível. Parece que você está manifestando. É louco. É como se eu sempre pensasse no passado e em você. Os pontos só se conectam quando você olha pra trás, mas... Isso é incrível. Ok, seu podcast ou canal do YouTube favorito, no que você recomendaria? Sim, algo assim. Quero dizer, voltando ao tema de, sabe, querer diferentes perspectivas, acho que é algo que recentemente eu tive a chance de realmente aproveitar nos últimos anos foi o podcast All In com... Isso. É um grupo bem polêmico, mas é tipo Timothy Palihapitiya, David Sachs, Jason Calacanis e David Friedberg. Eles são como um grupo de amigos, são bem próximos. E todos eles, sabe, estão em diferentes partes do espectro político, cada um tem uma visão diferente sobre valores familiares. Eles são todos pessoas diferentes, trabalhando em problemas bem distintos, e quando você coloca todos eles na mesma sala e ouve eles conversando por 1 hora toda semana, é tipo, você fica impressionado. Eu entendo todos os lados dos argumentos e sei com qual mais me identifico. Isso tem sido muito bom. Outra pessoa, assim. Na verdade, eu não recomendaria isso, eu recomendaria esse podcast como um todo. Mas alguém de quem eu realmente gostei muito, que eu não vejo as pessoas conversarem com tanta frequência, são pessoas com opiniões muito contrárias, como o Lex Fridman. E eu acho que ele chega com uma abordagem incrivelmente, tipo, ele traz as pessoas pessoas que você não gostaria de ter na mesma sala que você. E aí ele faz perguntas que fazem sentido. Exatamente. Não cancelem ele. Exatamente. É tipo, acho que as pessoas já cancelaram ele várias vezes, mas é como se fosse, talvez você entenda melhor esse mundo, mas pra mim eu fico tipo, como você diz isso? Acho que ele é ótimo em juntar tudo isso. Então esses dois, realmente, adorei ouvir. Muito obrigada. Isso é tão inspirador e tenho certeza de que para todos que assistirem da Índia, especialmente, isso será muito inspirador. Muito obrigado por me receber. E sim, ver o seu sonho de infância se tornando realidade é simplesmente incrível. Eu consigo sentir essa energia. Obrigada por vir até aqui. Obrigado. Saúde. Obrigada por assistirem até o final. Podem te seguir no Instagram? Sim, no Instagram é só colocar meu nome e no Twitter eu sou Kezava_. Sim, ótimo. Perfeito, obrigada, gente. E não se esqueçam de se inscrever.